está metido também o Baz, o ex, que está metido também com a esposa dele. O Baz, a esposa, o Fred Costa e a esposa. Isso é o que ela diz. Tem provas? Não, ainda não temos provas concretas. Apenas existe um áudio na qual a amiga com quem ela conversou disse que vendeu os áudios na Carmen Moura. Mas eu, Miriam, não posso ainda dizer que sim, foi a Carmen Moura quem comprou os áudios. Por quê? Porque a senhora, e a Iola Araújo mostrou provas disso, a senhora que vendeu a história da Iola Araújo, ela contou. Família, voltei. Sim. E hoje voltei para contar a história deste lindo casal. Eles já não estão juntos, mas foram casados. Bom, a história de hoje, vou cortar muita parte do que vou sobre a situação. Se vocês ouvirem uma parte que gostariam que eu dissesse, escrevam no comentário, ok? Bom, a história de hoje é sobre Iola Araújo e Fred Costa. Iola Araújo é uma cantora angolana que apareceu nos anos 90, propriamente 97, que ela aparecia como corista, até que nos anos 98 ou 99, ela apareceu com um grupo de amigas, que era Margarete de Rosário e Jamila Alves. As músicas delas sempre foi sucesso e todo mundo sempre gostou das músicas dela. Até que, bom, foram se tornando mais... e o grupo se desfez. Cada um seguiu seu rumo, mas a Iola continuou como cantora. Até que ela sempre fazendo sucesso, conhece o Fred Costa e assume o Fred Costa como se numa relação. Sim, apareceu o Fred Costa, estou numa relação com o Fred Costa. O Fred Costa também já era conhecido pelo povo angolano. O Fred Costa era um modelo e tinha fama de ser o homem mais bonito de Angola. Então, a partir dali que eles se juntaram, eles tornaram-se um casal super polêmicos. As pessoas estavam sempre atentos neles dois e queriam sempre saber alguma coisa que tivesse a acontecer com eles. Ok, a relação deles foi seguindo, eles tiveram uma filha e era uma relação com bastante polêmica, principalmente porque muita gente dizia que o Fred estava constantemente a trair a Iola. Ok. Até que depois, bom, eles dois não assumiram que estavam separados, porque era uma coisa constante, que eles estavam constantemente a dizer tão separados. Ele aparecia com música, tão separados, apareciam numa festa. Até que depois não apareciam mais os dois a lado nenhum. Lá foi seguindo e havia polêmicas de que o Fred traiu a Iola com uma amiga. Uma senhora atriz, porque o Fred depois, para além de modelo, tornou-se também ator. E a senhora que fazia novela com ele diziam, né? As pessoas estavam a dizer que ele estava a namorar com esta senhora. Várias vezes eles apareciam a negar. Ok, a Iola nunca se pronunciou sobre este assunto. Até que um dia a Iola aparece grávida e todo mundo se perguntava: a Iola está grávida de quem se ela já está separada do Fred? Mas ela nunca falava que está realmente separada dele. Até que o Fred pede uma entrevista e nesta entrevista ele esclarece: estou separado, sim senhora, dela, não estamos juntos, mas teve um acidente naquilo de ir visitar a criança e ela acabou ficando mais grávida. É o que ele disse, que foi um acidente, não foi o que ele realmente quis. E depois, nessa entrevista, ele confirmou que todo mundo já pensava que estava a namorar com a atriz que era amiga da ex-mulher dele, que é a Iola. Ok. Lá a Iola foi seguindo sem responder nada. Aquilo deu uma outra polêmica, mexeu com o país todo. Quando ele confirmou que a Iola estava grávida dele, embora eles estavam separados e que ele estava numa outra relação. E ainda mais, ele disse que a Iola não quis lhe dar o divórcio e ele precisava do divórcio para fazer a vida dele com a mulher que ele dizia que era a mulher da vida dele. Aí passou. Assistam essa novela. Sim, essa história é uma novela mesmo. Ok. Lá foi passando, a Iola teve o lindo bebê dela e assumiu uma relação com quem? Com Baz. Baz quem é? É um cantor angolano que já era muito conhecido também e juntou-se com a Iola e, bom, explodiu. Principalmente quando as pessoas perceberam que ele ficou com uma mulher que estava dorida, uma mulher que foi, bom, não sei se posso dizer defamada, ou então que o ex-marido apareceu para contar certas coisas dela e o filho ainda tinha problemas de saúde e o Baz estava lá a lhe apoiar. E o Baz tornou-se o pai dos filhos dele, muito presente o moço. Lá a relação deles foi indo, até que depois de 7 anos de relação, antes até de 7 anos de relação, deixa eu dizer que eles tiveram um casamento de 5 estrelas. A Iola e o Baz. Ali, as polêmicas da Iola com o Fred praticamente tinham desaparecido. Lá todo mundo estava feliz que a Iola estava numa relação e feliz. Depois de 7 anos dela passar com este homem Baz, de repente caiu uma bomba no país. A Iola está separada. Por quê? Ninguém sabia o porquê. Mas a Iola estava separada depois de um casamento milionário. Ok, lá passou o tempo e as polêmicas começaram a vir de novo. O jovem Baz aparece
numa entrevista a dizer de novo que separou-se dela porque não era feliz. Quer dizer, quase a mesma coisa que o primeiro marido fez. Esse jovem também foi e falou dela. Mas vou vos dizer, a Yola tem uma garra de seguidores, de fãs, que pronto, se ela entrar na política, ela vai governar o país. E lá os fãs foram lhe dando força e ela se fortaleceu, não foi responder, mais uma vez, ela não respondeu o que o segundo ex-marido dela fez. Deixou passar. Ela nunca foi de responder às polêmicas. Depois, este senhor, o pai dos 2 filhos dela, aparece numa polêmica de novo. Por quê? Porque pela primeira vez, a Yola também vai numa entrevista já saturada e diz que ele não dá atenção aos filhos. Tipo, não é um pai presente. Mais uma polêmica no país. Aquilo foi de novo como uma guerra. Mexeu com o país, mexeu com a internet dos angolanos e moçambicanos, algumas pessoas que estão ligadas com as polêmicas de Angola. Lá foi polêmica, polêmica. O jovem apareceu, se pronunciou do lado dele e, bom, a polêmica passou. Só que, o que acontece? O Fred já não está com a amiga, a atriz que foi amiga da Yola, que fez a Yola se separar oficialmente do Fred. Ele separou-se dessa mulher que ele dizia que era a mulher da vida dele, que haveria de casar, e arranja uma outra relação de uma senhora que não é famosa, mas é muito conhecida também, Carmen Moura. É uma senhora empresária que já foi rainha de bateria no Brasil, né? Ok. Você me pergunta, por que a Carmen Moro entrou nessa história? Sim, a Carmen Moro também, quando entrou na relação do Fred, tornou-se... Ela já era conhecida, mas não era famosa. Agora ficou famosa. Ela tem uma cadeia televisiva em Portugal, é empresária e já foi rainha de bateria, né? Naqueles coisas de carnaval no Brasil. E por que tornou-se muito conhecida em Angola? Porque o povo ficou feliz quando ela ficou com Fred Costa, porque todo mundo sentiu que a vingança, tipo, o karma da senhora que roubou, que não digo roubou, que traiu a amiga com este, a vingança foi feita. Com quem? Com a Carmen Moro, que fez a mesma coisa que a outra fez. Karma. Todo mundo ficou feliz. Carmen, tudo muito bem. A Carmen tornou-se amiga também da Yola. Amiga com... de tratar os filhos, né? Elas tiravam fotos juntas, tratavam muito bem os filhos da Yola, tiravam foto. Apareceu a Yola quando publicava alguma coisa, a Carmen ia responder, aí tudo bem. Até que de repente as pessoas viram que elas deixaram de se seguir e foram farpas dali, dos 2 lados. Ok, o que acontece nesta situação agora? Quando a Yola apareceu a dizer que o Fred não assumia os filhos, saiu também algumas polêmicas a dizer que o Fred afastou-se muito dos filhos por causa da Carmen. Lá a polêmica foi seguindo até que a poeira baixou. Mas agora, acontece que acordamos num belo dia com áudios, bastante áudios da Yola a falar de uma boa parte de músicos famosos angolanos. Lá todo mundo estava naquela, será que é ela? Como é possível? A Yola afinal é fofoqueira, a Yola afinal... Vários nomes aí, a lhe chamarem, a Yola, irmã, não sei o que é isso tudo. As pessoas começaram a perguntar, como é que esse áudio vazou? Quem contou? Ela estava a contar a quem? Estava a falar com quem? É inteligência artificial? Tudo muito bem. Lá até que foram aparecendo alguns vídeos e as pessoas a mostrarem que a Yola estava a conversar com alguém que ela confiava e que esta pessoa vendeu a conversa delas. Era uma conversa de off. Uma fofoca normal, como todos nós fizemos. Sim, infelizmente ela escolheu uma pessoa errada para contar esta situação. Portanto, a Yola, como todo mundo estava a fazer muita pressão, até porque tinha pessoas que foram metidas também nessa história dos áudios, que apareceram e ofenderam muito ela, falaram várias coisas até do passado dela, acusaram ela de ter traído também o marido. Ok, a Yola ficou calada. Até que a Yola aparece num podcast e decide falar o que realmente aconteceu. Ela contou a parte da história dela. O que aconteceu foi o seguinte, a Yola confiou em alguém que apareceu na vida dela e ela viu aquela pessoa como alguém que ela poderia confiar, principalmente porque a pessoa parecia uma vidente. Muitas das coisas que a pessoa falava batiam. Então ela foi vendo essa pessoa como alguém que ela poderia confiar e falar tudo que ela quisesse. Essa pessoa vive em Portugal. E aí, essa pessoa foi puxando conversa, vão falando, a pessoa afinal, de má fé que teve, foi guardando essas conversas que elas foram tendo. Fofoca mesmo. Fofoca que elas duas foram tendo. E o que ela fez? A Yola é uma diva no país, muito bem conhecida. Vou vender esse assunto. E foi, vendeu. Bom, apareceu algumas pessoas a dizer que... algumas pessoas apareceram e a Yola também confirmou que quem comprou essa fofoca foi a Carmen Moura, junto do Fred Costa, e que está metido também o Baz, o ex, que está metido também com a esposa dele. O Baz, a esposa, o Fred Costa e a esposa.
Isso é o que ela diz. Tem provas? Não, ainda não temos provas concretas. Apenas existe um áudio na qual a amiga com quem ela conversou disse que vendeu os áudios na Carmen Moura. Mas eu, Miriam, não posso ainda dizer que sim, foi a Carmen Moura quem comprou os áudios. Por quê? Porque a senhora, e a Iola Araújo mostrou provas disso, a senhora que vendeu a história da Iola Araújo, ela contou em um amigo dela íntimo, um amigo que ela também confiou, e este amigo gravou ela e envia na Iola, para mostrar na Iola. Então eu também fiquei com um pouco de dúvida. Espera, é o melhor amigo dela, que fez um áudio, ela falar que quem comprou foi a Carmen Moura, mas não mostrou comprovativo de pagamentos. Não sei se a Iola tem, se tiver ok, mas eu vou falar o que eu sei. Hein? Não mostrou comprovativo, apenas disse que foi a Carmen, que se encontraram, sei lá onde, isso tudo. Então, isto mais uma vez está a mexer com o país até hoje. Sim, este é um casal polêmico que está sempre a trazer conteúdo para os criadores de conteúdos. Bom, eles são famosos e espero que não apareçam pessoas a dizer: ah, não pode parar de falar da vida da outra. Não, a vida do famoso, infelizmente, nós também que somos fãs, nos interessa. Se fosse uma anônima, não haveria de acontecer isso. O que eu quero dizer nessa salada russa toda, nessa conversa atual? Nessa conversa atual, eu acho que tanto a Iola, a Carmen, se realmente ela comprou, e o Fred Costa, eles precisam de encerrar o ódio que existe entre eles e procurarem pessoas que possam conversar com eles e lhes unir. Por quê? Porque esses são três pessoas que estarão juntos para a vida para sempre. Por quê? Porque o Fred tem filhos com a Iola Araújo e o Fred é casado com a Carmen Moura. Portanto, o Fred e a Iola, nessa confusão toda, se tiver pessoas que aparecerem aqui no vídeo, que possa ser difícil, né? Mas que conheçam um pouco desse meio, por favor, conversem com essa gente. Se possível, metam famílias nesse assunto e conversam e resolvam. Miriam, achas que se eles resolverem isso, as polêmicas deles vai parar? Talvez não. Talvez agora será polêmicas positivas, porque no momento em que eles tornaram-se amigos, quando a Iola casou, também era um casal dos dois lados que estavam na boca do povo. É lógico, o famoso quer estar, sim senhora, na boca do povo. É bom quando está na boca do povo de forma positiva. Portanto, a Carmen tem filhos, a Iola tem filhos. Eu acho que deve ser muito pesado a Iola não sair desse mundo de polêmica. Primeiro, o círculo da Iola, ela precisa fazer uma limpeza, porque as pessoas que ela confia são as pessoas que ela não deveria ter confiado. Bom, essa história não tem fim. Essa história apenas comecei, mas terá continuidade, porque a Iola, por ser uma estrela no país, vamos falar sempre sobre ela. O que eu mais espero nesse problema todo é que se resolvam, não importa quem comprou a história, mas importa a Iola fazer mais atenção nas amizades que ela tem. Isso que sirva de exemplo para nós. Nós só estamos a dizer porque ela é uma pessoa pública, mas isso acontece também para nós que não somos pessoas públicas, que não somos famosos. Acontece muito. Quando uma relação não é bem terminada, aprendam a fechar as relações, dar um ponto final e seguir a vida quando vocês sabem que já não existe aquele amor de casal. Quando vocês têm filho, procuram se unir para poder criar os filhos. Portanto, eu ficarei por aqui, mas saiba, se não conheces a Iola, vai lá seguir, porque a vida dela é uma novela. E o Fred Costa é um ator que também está sempre no meio das polêmicas e a vida dele também é um filme. Voltarei.